Psicografia de um filho pródigo recém-admitido nos campos do Senhor, recebida pelo médium Graciano em 17 de julho de 2024. Um filho pródigo. Caro amigo, quando estive encarnado eu não dava valor ao tempo. Eu o empregava sem responsabilidade alguma. Gastava o dinheiro e o tempo como se eles não tivessem fim, sem nenhuma noção da prestação de contas que teria que realizar perante a minha consciência. A empresa familiar, de muito próspera, entrou em um processo de endividamento progressivo e eu não tinha a expertise para tirá-la do desequilíbrio financeiro em que ela se encontrou após a morte de meu saudoso pai. Eu, que era filho de um pai abastado e que não aproveitara o período das vacas gordas para me aperfeiçoar ao entrar na fase adulta. De repente, sem os recursos da empresa, sem o meu pai e sem profissão, me vi em apuros. Acostumado a tudo comprar, a tudo querer, e sem ouvir o não necessário para adquirir equilíbrio e moderação, simplesmente uma frustração enorme invadiu meu ser. Achava injusto a minha situação. Trabalhar? Eu? Como? Onde? Em quê? Para ganhar quanto? Ao invés de me debruçar numa ocupação honesta e que me proporcionasse um sustento digno, entrei para a política se apropriando da fama do meu pai. E sem o pensamento de servir ao povo, arquitetei todos os planos possíveis para adquirir dinheiro a todo custo. E assim foi, pois de engano em engano fui descendo no desfiladeiro da corrupção. E no meu velório e após, muitas foram as homenagens concedidas a mim, por ter sido um homem público na terra. Todavia, na realidade, eu habitava um lamaçal fétido, cuja fome, a sede e o frio eram constantes. Isso sem falar no escárnio, nos gritos e em toda a sorte de insultos que tive que aguentar. Por mais que eu tentasse correr e me esconder, aqueles espíritos sujos e carentes da luz, assim como eu também era, me encontravam e renovavam as perturbações. O sofrimento parecia eterno. Demorou muito para eu chegar à exaustão. Eu dei um grito tão grande, como se rompesse uma casca grossa que estivesse em minha alma, como se eu manifestasse todo o cansaço que dominava o meu ser. Eu orei não especificamente com as palavras, mas com todo o arrependimento possível. Eu pensei em minha mãe e em todos os conselhos que eu, quando encarnado, insistia em não escutar. Chorei, rogando o perdão de Deus, quando um foco de luz descerrou a escuridão. Era ela. Minha mãe abriu os braços e vinha em minha direção. Ela abraçou-me como se eu fosse uma criança e eu, me entregando aos seus cuidados, desfaleci. Eu malgastei o tempo, os recursos financeiros e afetivos, não valorizei as oportunidades e quando estava de frente à queda, não me lancei na estrada do trabalho, mas consorciei-me às ideias do ganho fácil, então mereci a queda. A ociosidade que ultrapassa o tempo do descanso e do refazimento das energias orgânicas se torna uma traça a corroer as bases de nossa resistência moral. A vida pode dar voltas inesperadas e as dificuldades podem bater à nossa porta a qualquer momento. A vida sem o trabalho honesto e o estudo edificante é como construir um prédio sem a devida fundação. Hoje rico, mas amanhã pobre. Hoje patrão, mas amanhã empregado. Hoje empregado, mas amanhã desempregado. Hoje saudável, mas amanhã doente. Hoje feliz, mas amanhã triste. As situações adversas são provas necessárias para burilamento íntimo. De frente às dificuldades, precisa-se resistir à derrocada. A falência moral deve ser combatida a todo custo com hábitos dignos de viver. A decadência moral é como uma areia movediça que vai te abraçando calmamente e da qual não parece perigosa, e mesmo guardando para si a consciência íntima do erro, falsamente nos iludimos acreditando na ideia de que terá tempo futuro para reajuste da rota. Todavia, quando menos se espera, chega a hora da prestação de contas, o fundo do poço. Frente a toda dificuldade, trabalho no bem e estudo constante. Resignação na adversidade, sem revolta, sem blasfêmias,
sem distribuição de culpas. Coragem para retificar a si mesmo. Fé nos momentos mais dolorosos, e por mais que o sofrimento pareça ser eterno, guardemos a certeza de que tudo passa. Aproveitemos todas as bênçãos do tempo e das oportunidades benditas que se apresentam em nossa frente, pois o período das vacas gordas passa, assim como das magras também. Que Deus abençoe a todos.